A gente volta aqui com o TV Mar News e olha só, a gente vai falar agora sobre como é que está essa situação da campanha eleitoral. Quem já prestou atenção aí esse final de semana, a gente já começou a sentir já a passagem, inclusive, de alguns candidatos pelas nossas ruas, fazendo carreata, enfim. E aí a gente vai entender como é que vai ficar esse cenário agora com Ingrid Dantas, ela que é advogada eleitoral. Ingrid, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Porlane, tudo ótimo. Mais uma vez, obrigada. Estamos aqui novamente falando sobre eleições, esse assunto que é de extrema relevância para a nossa democracia, para a continuidade do nosso Estado e para as nossas instituições funcionarem bem. Com certeza. Como eu disse, né, Ingrid, a partir desse final de semana a gente já começou a perceber uma movimentação já grande pelas ruas da campanha. Parece que ela de fato já começou, quando, digamos assim, né? A gente só começa a perceber que começou quando a gente começa a ver essa movimentação nas ruas. E aí a gente vem com um cenário diferenciado esse ano, é claro, por conta do novo coronavírus. Quais são as expectativas? Então, Porlane, ontem, dia 27, nós tivemos o início do período de propaganda eleitoral. Então, saímos desse período de bastidores, das convenções de registro, e agora o período eleitoral ele ganha corpo, ele ganha visibilidade. E ontem realmente tivemos uma movimentação política muito forte aqui na nossa cidade. Mas estamos em uma pandemia, não podemos esquecer. E é importante que os nossos cidadãos tenham consciência de que temos eleições, as eleições são extremamente relevantes para o nosso Estado, para a nossa democracia, mas que ainda devemos zelar pela nossa saúde. Não é à toa que nós conversamos aqui há um tempo atrás sobre esse adiamento das eleições, que buscou exatamente esperar a diminuição da curva de contágio do coronavírus. A gente percebe que muita coisa precisou se adaptar durante esse momento de pandemia, né? Assim também aconteceu com o nosso período eleitoral, que inclusive mudou agora para novembro. Como é que fica a campanha? Os candidatos que de repente vierem a fazer alguma aglomeração, eles serão responsabilizados por isso? Então, Porlane, segundo a emenda constitucional que adiou a data das eleições, não é possível haver uma restrição desse período de propagandas eleitorais pelo município. Então, teríamos que ter, por exemplo, um decreto estadual e sempre amparado em um estudo científico relacionado ao coronavírus. Mas é claro, e bem pontuou o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, que hoje nós temos duas frentes de atenção nessas eleições. De um lado, nós temos o vírus do coronavírus, que nos demanda o uso de máscara, álcool em gel, já que há estudos em relação a essas medidas enquanto formas de proteção à disseminação do vírus. Mas nós temos um outro vírus, que é o vírus da desinformação, que é um vírus oculto, silencioso, mas que ofende em muito as nossas instituições e que compromete a nossa democracia. Como nós vamos falar nos nossos governantes em um bom governo por parte dos nossos representantes, se o voto ele veio a partir de uma notícia falsa, por exemplo? Exatamente. Ou seja, com essa situação da pandemia, com o crescimento dessa campanha tomando mais espaço nas redes sociais, cresce também, então, infelizmente, a possibilidade de se aumentar a disseminação de fake news, né? E como que a Justiça Eleitoral deve se comportar diante dessa situação? E, é claro, o eleitor também. Então, a Justiça Eleitoral, sobretudo o TSE, eles vêm protagonizando uma série de medidas para a conscientização do nosso eleitor. Como identificamos uma notícia falsa, meios, inclusive, de denúncia de notícias falsas. Então, nós temos o Pardal, que é um aplicativo muito fácil para os nossos eleitores. Eles podem baixar o aplicativo no seu celular e, a partir daí, fazer uma denúncia, por exemplo, de uma irregularidade durante esse período. Por outro lado, nós temos alterações na nossa legislação. Hoje nós tivemos uma modificação legislativa que inclui, enquanto um crime, o crime de denunciação caluniosa. Então, busca exatamente coibir a prática das fake news. E é necessário também que o eleitor fique atento quanto a isso, né? Claro, Porlane. Veja, o eleitor, ele é nosso principal destinatário das eleições. Os candidatos estão ali para lhe servir e não o contrário. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, devemos primar pelo nosso voto. Nosso voto é um direito fundamental nosso
e que nós devemos usar com consciência, estando sempre ali atentos, fiscalizando aqueles que estão enquanto candidatos desse processo eleitoral. Então, verificou, por exemplo, uma corrupção eleitoral, compra de votos. Pessoal, compra de votos é um delito, é um crime e que atinge não só quem compra, mas também quem vende o seu voto. É importante que o eleitor tenha essa consciência. Pois é, e eu acho também muito importante, né, Ingrid, a gente mencionar aqui, reforçar que só existe a compra porque tem quem venda. É necessário que a gente corte esse mal pela raiz, não só nos nossos candidatos, mas também no eleitorado. Claro, nós precisamos assumir esse papel de protagonistas da nossa democracia, né, Porlane? Nós somos aqueles que vamos determinar quem vai nos representar. Então, nós precisamos, inclusive, nós temos esse ano os 10 anos da ficha limpa. Olha que lei que traz para a nossa democracia esse senso de que juntos podemos, inclusive, promulgar leis, é uma lei de iniciativa popular. Então, temos que zelar pela probidade na nossa administração pública, a probidade no nosso legislativo, para que possamos ter um Estado que funcione, que nos represente enquanto cidadãos. Com certeza. E qual é a expectativa que você vislumbra agora para as eleições? Porlane, o quadro, futuro das eleições ainda é muito incerto. Nós tivemos ontem o início do período de propagandas eleitorais e óbvio que esperamos sempre o melhor, esperamos que esse período, embora seja um período de incerteza sanitária, o TSE e a Justiça Eleitoral vem tomando todas as medidas para garantir a preservação da saúde dos nossos eleitores. Então, é importante que todos vão às urnas, que busquem exercer o seu direito de voto, mas não deixa de ser um quadro de incertezas. Nós não sabemos se teremos uma segunda curva do vírus, como que vai ficar essa questão sanitária, e zelar novamente, sobretudo pelo controle das fake news, porque realmente é uma dificuldade, foi muito expressiva nas eleições de 2018 e nós não queremos que se repita agora em 2020. Pois é, e como que a gente deve, então, o que é que a gente deve esperar das ruas esse ano? Ingrid, como é que a gente deve sentir a campanha nas ruas esse ano? Então, Porlane, nós temos uma tendência de virtualização das propagandas eleitorais. Então, vamos ter esse uso massivo das redes sociais, inclusive na madrugada do dia 27, vários candidatos já lançaram suas candidaturas, já expressaram seus posicionamentos, a essa tendência de virtualização, de fato, das redes sociais. No entanto, também teremos campanha de rua, campanha corpo a corpo. E é importante o uso da máscara, o uso do álcool em gel, para que o período de campanhas eleitorais não motive uma retomada do vírus aqui no nosso estado. Nós estamos na zona azul, então precisamos zelar pela nossa saúde para perpetuarmos nessa condição. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente espera se encontrar em outras oportunidades, tá bom? Sempre, conte sempre comigo. Obrigada mais uma vez. E a TV Mar sempre despontando com essa preocupação em relação às eleições. É realmente um canal que se preocupa com a informação do nosso eleitor e eu só posso agradecer de estar aqui novamente. Muito obrigada. Olha só, gente, a gente continua falando sobre eleições. Começou a corrida eleitoral aqui em Maceió, são 10 candidatos. Hora do eleitor ficar atento às promessas. E a gente vai ver mais uma análise do jornalista Arnaldo Ferreira sobre esse assunto. Olha, gente, começou a corrida eleitoral. Nós temos aí candidatos e humoristas para todos os gostos. Alguns profetas também, com suas promessas mirabolantes. Para a gente ter uma ideia da situação aqui em Alagoas, nós temos 102 prefeituras e 270 candidatos. Em Maceió, por exemplo, nós temos 10 candidatos a prefeito e apenas 2 mulheres. Para as 1.100 cadeiras de vereadores desses 102 municípios, nós temos 5.000 candidatos. Mas é importante a gente gravar na memória da gente aquela recomendação do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral. Cuidado com os fake news, com as promessas.
promessas hilariantes, com as brincadeiras, com aqueles que compram voto, com aqueles que dão presentinho, com aqueles que mantêm currais eleitorais. 2.200.000 eleitores é que decidem quem vai ser prefeito nas 102 cidades e os vereadores. E eles podem mudar a história do que acontece hoje. Você não pode esquecer do coronavírus, do desemprego, da fome, das promessas. O que está acontecendo aí? Vamos prestar atenção, hein? Vamos ficar atentos, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.